as aulas, pastora mó gulosa de aula. Não, você prega toda semana, eu vou dar aula. Eu falei, pô, amor, quero dar aula também. Pastor, não, eu vou dar aula. Pastor, tô comendo antes do culto. Pera aí um pouquinho, a que eu tô fazendo meu lanche. Fica à vontade, meu irmão, fica à vontade. Tô brincando. Já comi, Mas já. hoje estamos na semana 2. Quem não viu a semana 1, tá lá gravado. E eu vou fazer algo especial para vocês, gente. Eu vou colocar numa plataforma bonitinha, vai ficar tipo Netflix. É tipo um curso bonitão, Netflix. Vou botar tudo lá para a gente poder ter um material bem bonito, bem didático, para a gente estar sempre revisitando ele e até compartilhando com outras pessoas, tá bom? Então, se você não viu a semana 1, tá lá no grupo. Depois eu vou liberar para vocês esse local. E hoje nós estamos na semana 2, vamos falar sobre um tópico vital na vida do crente, um tópico extraordinário, que é o batismo no Espírito Santo. Um tópico controverso também, não deveria ser, mas é. Bom, deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, que eu acho que eu vou pegar algumas coisas que não estão exatamente aqui, mas estão. Vamos orar? Vamos começar orando? Por isso, gente. Alguém quer orar? Ou eu vou orar? Alguém quer orar ou vai deixar só o pastor orar? Alguém quer orar aí? Para nós começarmos nosso estudo. Quer orar aí, Mari? Tirou o áudio? Ora aí, Mari. Eu? Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial, Obrigado. onde nos inclinamos, Senhor, para apreciar da tua palavra, para ser cheio do teu Espírito, Senhor. Dirige o pastor, que essa palavra possa nos ensinar, Senhor. O Espírito Santo, o Senhor veio nos ensinar todas as coisas. Então, nós convidamos o Senhor para nos ensinar através do teu servo, Pai. Os nossos ouvidos estejam inclinados a ouvir, o nosso coração pronto a obedecer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Estamos aqui, o Espírito Santo está aqui conosco para nos ensinar. E algumas coisas antes, gente. Pega seu papel, pega sua caneta. Não anota no celular, anota no papel, anota na caneta. É mais saudável para o seu aprendizado por duas coisas. Uma, não vai aparecer notificação. E duas, quando você escreve no papel, é comprovado cientificamente que você ativa diversas áreas da sua mente. Então, você está me vendo, você está me ouvindo e você está escrevendo. Então, você vai gravar melhor isso, tá? E aí, vamos fazer o seguinte. Se você, qualquer dúvida que você tiver, anota. Não esteja com o papel na mão. Tá com dúvida, anota. E aí, no final, a gente volta nas dúvidas, tá? Porque o que acontece quando há dúvida? Você traz a dúvida e aí eu vou para uma outra linha de pensamento para responder a dúvida e aí acaba dando uma embolada. Se você quiser acrescentar algo, pô, pastor, isso é realmente muito bom, isso, eu vivi isso, tá? Fica à vontade, acrescenta, tá? Mais dúvida, vamos deixar para o final. Então, fica com papel e caneta, pintou uma dúvida, anota a sua dúvida para não esquecer dela, porque aí no final você esquece dela, e aí traz a dúvida, a gente abre no final. Beleza? Vamos começar então, família. É uma honra estar com vocês hoje sobre o batismo do Espírito Santo. E antes da gente falar do batismo do Espírito Santo, que carrega a evidência do falar em línguas, a gente precisa entender a obra da Trindade e o Espírito Santo. É importante entender que o nosso Deus é trino. Não existe essa palavra trindade na Bíblia, mas nós podemos entender isso, essas três dimensões aí de Deus. São três pessoas em uma, e é algo sobrenatural. São três em um em três, Deus é um só. Não existe três deuses, só tem um Deus, mas Deus é três pessoas, e é uma pessoa. Então é algo sobrenatural, que vamos ter uma plena revelação quando estivermos lá na glória, diante do Senhor. Mas é importante entender isso. E quando tratamos da Trindade, precisamos submeter o nosso entendimento ao mais alto nível da unidade que somos capazes de conhecer com a nossa mente racional. Essa Trindade é uma unidade de um nível muito alto. Então, são três pessoas que constituem uma única pessoa. É importante entender isso, tá? Não são três partes de Deus, não são três, como pode dizer, manifestações, é de fato uma única pessoa e são três pessoas. Tá? É a lógica espiritual e sobrenatural disso, porque só existe um Deus. Então, não confunda isso. Então, no momento em que nascemos de novo, em que aceitamos Jesus, o batismo no corpo de Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Porém, existe um outro acontecimento, que é o Espírito Santo sobre nós, que caracteriza o batismo no Espírito Santo. E a oração em línguas é a evidência desse batismo. A gente vai ver no Antigo Testamento
quando os profetas iriam profetizar, quando os reis profetizavam, quando sinais e maravilhas aconteciam, eu sempre dizia, e o Espírito Santo pairou sobre ele. O Espírito Santo pairou ele sobre ele. Então o Espírito Santo vinha, pairava, manifestava poder, milagres, sinais, profecias, diversas coisas ali, e ia embora. E não ficava ali com ele, porque não havia ainda acontecido a redenção por meio de Cristo. Então, você vê essa obra do Espírito Santo já acontecendo dessa maneira. Eu vou explicar mais sobre isso aqui. Então, vamos ler ali, em Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Tem gente querendo entrar aqui, peraí. Não. Alguém falou alguma coisa? Apareceu aqui um negocinho. Chega, alguém queria entrar. Línguas que... Tá gravando. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse batismo é o revestimento de poder que nos capacita a realizar as obras de Deus para sermos testemunhas de Jesus. A gente vai ler aqui. Cadê? Se está escrito isso, testemunhas? Acho que não está escrito. Para serem minhas testemunhas até Atos 1, 5 a 8. Pois João batizou com água, mas dentro, Atos 1, 5 e 8. 5 a 8, tá? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está claro aqui que existe o batismo do Espírito Santo. Eu não consigo entender por que algumas congregações, algumas denominações confundem isso. E nos evangelhos também tem isso lá. O próprio João Batista diz, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, há o batismo do Espírito Santo, há o batismo de João. Há dito aqui, está escrito na Bíblia isso. Então, os que estavam reunidos ali perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eu acho que eu falei isso na sexta passada, eu falei isso em algum lugar. Testemunha é caracterizado por um indivíduo que viu algo ocularmente, que testemunhou um acontecimento com os seus olhos. Como podemos ser testemunhas da ressurreição de Cristo, que é a base da nossa fé? Através do Espírito Santo. É algo sobrenatural. E como viver o evangelho pleno e verdadeiro sem a capacidade de ser testemunha de Cristo? Se Cristo mandou que a gente testemunhasse do evangelho, pregasse o evangelho, né? Você só pode falar para os outros daquilo que você tem vivido com Cristo. Esse é o seu testemunho. É aquilo que Cristo fez na sua vida. Sem o Espírito Santo, como você vai testemunhar? Como será eficaz a sua pregação se é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado? Isso está lá em João. Não vou saber agora a referência porque não está escrito aqui, eu não anotei. Mas está em João dizendo, o Espírito Santo é que convence. Se é o Espírito Santo que convence, e nós não temos o batismo do Espírito Santo, que é esse poder para sermos testemunha, como que o nosso ministério, tá? Ministério significa trabalho. A palavra ministério, tanto tem Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, é trabalho. Como o nosso trabalho para Deus poderá ser eficaz se não temos a capacitação? E eu peguei aqui uma tradução da palavra poder. Está escrito aqui, mas receberão poder. O original do grego dessa palavra poder é dínamos. D-Y-N-A-M-I-S. Dínamos. E olha o significado dessa palavra, né? A nossa língua, quanto mais ela vai avançando, mais pobre ela vai ficando. Isso é algo satânico, tá, gente? A destruir a língua, destruir a capacitação da fala, destruir a importância do significado das coisas. Tanto que a gente vê essa maluquice de mudança de língua. Se você lê lá, George Orwell, 1984, livro que fala de ditaduras ali loucas, ele fala dessa coisa de língua. É muito importante você entender isso. Mas no passado, né, havia significado em cada palavra. E olha isso, que maravilha. Olha quantos significados tem essa palavra. Primeiro, poder,
força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Olha isso. O poder do Espírito Santo reside em você pela virtude de quem ele é, Deus. Ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve, ou seja, desenvolve, te capacita. Outro significado, poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma. Você é capacitado com poder para realizar milagres, você é capacitado com poder para ter a moralidade de Deus, a excelência da sua alma, o seu intelecto, as suas emoções. Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Você recebe um poder para influenciar. A gente entende isso no mundo. As pessoas que têm grandes riquezas, grandes posições, são influentes, é lógico. Então você recebe esse mesmo poder de influência. Poder e riquezas que crescem pelos números. Poder crescente. Olha só que louco. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Caraca! Olha que riqueza, né? E aí a gente tem só uma palavra, poder, que não tem como dissecar para esses significados, mas olha a riqueza de significados do que Jesus está falando aqui. Mas receberão poder. Que loucura. Por isso que logo em seguida a gente vê o que acontece no mundo inteiro quando eles são cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 25, não sei onde, mas para o final, aqueles que... Não é 25 não. Para o meio. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Claro, eles receberam o poder de multidões, de exércitos, estão alvoroçando o mundo. Então, é a promessa de Deus apresentada por Cristo. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não há possibilidade de você ter uma vida cristã sem ser revestido. Que vida é essa? É uma vida desnuda, né? Uma vida nu, sem o revestimento do poder que Cristo nos prometeu. E se ele te prometeu, por que você vai recusar? A palavra nos esclarece que há uma perfeita sincronia entre os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ainda estamos falando sobre a Trindade, tá? Mesmo sendo um, operam nos seus três diferentes papéis, de três diferentes maneiras, né? 1 Coríntios 12, 5 ao 7. A gente vai entender um pouco mais sobre essa operação. 1 Coríntios 12, 5 ao 7. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha só que interessante, né? O Pai opera, ou inicia, versículo 6 ali, o Pai opera. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Deus Pai está operando. Deixa eu virar aqui. O Filho administra. Versículo 5. O que está no versículo 5? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, né? Jesus é o Senhor, mas o Senhor é o mesmo, é Ele quem administra. O Espírito Santo manifesta. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A gente consegue ver a distinção aí exata, esse entendimento perfeito da Trindade. Também podemos encontrar esse trabalho evidente lá em Gênesis 1. E quando tudo começou, Gênesis 1, 2, no começo da criação, quando Deus disse, haja luz, ele deu o plano, ele haja. Cristo é a palavra, administrou a obra, ele é a palavra, por quem tudo foi feito. Está escrito lá em Colossenses 1, 15 e 17. Deixa eu abrir aqui para a gente ler isso. É muito poderoso. Colossenses 1, 15 e 17. Passei. Peraí. Passei. Colossenses, Tessalonicenses, Colossenses 1, 15 e 17. A qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ou seja, tudo é centralizado ali em Cristo. E o Espírito Santo se manifestou criando, porque é dito que o Espírito Santo estava sobre as águas. Então disse que seja feito. Ali em Gênesis,
a gente vê a Trindade operando ali. Fez sentido aí, gente? Trindade. Ponto 2, o Espírito Santo. Esse foi o ponto 1, explicando aqui a Trindade, para que a gente, de fato, entenda a pessoa do Espírito Santo. Então, ponto 1, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que possui atributos específicos. Primeira coisa, ele é uma pessoa. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Porém, apesar de sabermos que a pessoa do Senhor é Espírito, às vezes a gente se confunde, ou muitos se confundem diante de algumas descrições, como João 1,32. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Ou Atos 2, 3 a 4. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A gente não pode se confundir, porque se a gente confunde a identidade, a gente se engana no relacionamento. Como é que você vai se relacionar com uma pomba? Como é que você vai falar com uma pomba? Ouvir de uma pomba? Ou como é que você vai se relacionar com uma língua de fogo? Como é que você vai falar com uma língua de fogo? O Espírito Santo não é uma língua de fogo. O Espírito Santo não é uma pomba. Foi como uma pomba, algo como uma língua de fogo, algo como um vento impetuoso, algo como uma brisa suave. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. É dito na palavra, não entristeçam o Espírito Santo. Ele é chamado de advogado, de consolador, daquele que convence. Então ele tem que ser uma pessoa, ele tem atributos de pessoa ali. Ele é o Espírito da vida, né? O Espírito Santo, ele é o Espírito da vida. A vida consiste em todos os aspectos: saúde, crescimento, energia e vigor. E o Espírito Santo de Deus é assim, a força em nós. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Lá em Gênesis, quando cria o homem, também vai dizer que o sopro de Deus, Jesus soprou sobre os discípulos, o Espírito Santo é a vida. Ele é a mão de Deus. O Espírito Santo foi a mão de Deus no momento da criação, soprando e gerando vida em cada parte da terra. Gênesis 1, 1 e 2, já falamos sobre isso, mas está aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus sempre esteve aqui. Mas lá em Atos, Jesus fala que ele iria descer. Ele sempre esteve aqui. O que aconteceu ali foi o batismo. Mas o Espírito Santo já estava aqui na terra. Outra atribuição, ele é o conselheiro e advogado. Ele é uma pessoa, ele é o Espírito de vida, ele é a mão de Deus, ele é o conselheiro e advogado. Por isso que eu sempre falo lá nos meus stories, tomar um café com Jesus. Você pode todos os dias sentar, abrir a sua Bíblia e convidar o Espírito Santo para ler com você. Espírito de Deus, leia comigo e me ensina. Toma aqui um café comigo e me fala sobre todas as maravilhas do universo. Ele é um conselheiro. Através de desafios e dificuldades da vida, as pessoas estão sempre procurando alguém para se orientar. Então, o Espírito Santo é chamado de advogado, que no grego é a palavra parakletos. Para significa muito perto, como marido e mulher. Olha como que Jesus manifestou esse entendimento. Muito perto, como marido e mulher, e ekalel, que é a outra parte, chamar ou destino. Então, o Espírito Santo ele está junto de nós, muito perto de nós. O Espírito Santo é designado para estar junto, perto ali. Nos guiar, nos direcionar, nos instruir, nos convencer, testificar dentro de nós, Em Romanos vai dizer, o próprio Espírito testifica ao meu espírito que somos filhos de Deus. E aí o Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. Crianças gritando aqui. Ele é o Espírito do conhecimento, sabedoria, entendimento e revelação. Mas nem dá um chego lá fora aí, por favor, ver o que está rolando lá. As crianças estão iscando ali fora, não sei porquê. Ele é o Espírito de conhecimento, sabedoria, entendimento e revelação. Efésios 1,17. Está escrito assim, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, espírito de sabedoria e de revelação que conduz ao conhecimento. Aí tem uma coisa muito poderosa aqui em Efésios, que eu aprendi
assim que me converti, era ler essas orações bíblicas, essas orações em que a gente vê os profetas, os apóstolos, homens e mulheres de Deus fazendo ali na Bíblia, e você se colocar em primeira pessoa. Eu passei, sei lá, meses lendo todos os dias isso, e eu me colocava em primeira pessoa. Né? Eu oro para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, me dê espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento dele. E depois eu comecei a orar colocando o nome de outras pessoas. Eu oro para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê para... E eu citava nomes de pessoas. E eu vi maravilhas acontecer. Teste isso. Teste isso por si mesmo e por outras pessoas. A gente vê também, em 1 Coríntios 2, 9 a 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Porque que pessoas que são crentes, são salvas no Senhor, vivem, às vezes, uma vida altamente no natural, no racional. Né? Talvez aquelas congregações onde não creem nessas questões do batismo do Espírito Santo, porque é pelo Espírito que nos é revelado essas maravilhas sobrenaturais. O que nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu. Carol está entrando aqui. Só pelo Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amém? Então, as coisas mais profundas de Deus são reveladas a nós, essas sabedorias, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, você pode ter conhecimento. Eu não sei quem já viu aí um meme, mas acho que foi o Marlin que me mostrou uma vez. Acho que era uma igreja africana. Cara, tem uns memes muito doidos nessas igrejas africanas. Mas tem uma pessoa que fala, eu sou repetidiano 2 vezes. Aí o pastor bota na cabeça dele, receba a inteligência. Pum, a criança cai. Receba a inteligência. Tirando a brincadeira, o Espírito Santo sonda o coração de Deus e nos revela. Você tem acesso à sabedoria divina, a todo mente de Deus. Claro, da maneira em que Ele quiser compartilhar com você, mas através do Espírito Santo. Conhecimento. Né? O meu pai, ele sempre foi muito estudioso em buscar conhecimento. E ele se enfiou em todas essas maluquices de seitas, ordem Rosa Cruz, ordem sei lá aquilo, busca do conhecimento. Essas coisas de engano que dizem que existem a vida inteira, mas que surgiram depois do cristianismo. Conhecimento, busca, e nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento natural nunca vai chegar à plenitude do saber. Mas o conhecimento de Deus, que é acessado por meio do Espírito de Deus, dado aos filhos de Deus, pela fé. E aí você tem acesso ao conhecimento, você tem essa plenitude do saber e não mais esse desespero do como, não dá para saber, não vou chegar nunca a lugar nenhum. Mas o Espírito é o Espírito de conhecimento, sabedoria, entendimento e revelação. Ele é o Espírito de poder. Vou repetir tudo o que ele é, tá? Mas ele é o Espírito de poder, já falamos sobre isso. Né? Mas receberão poder. Após o batismo do Espírito Santo, Jesus recebeu uma capacitação sobrenatural para as obras que realizou. Você vê no Evangelho que Jesus começou a operar milagres quando ele foi batizado no Espírito Santo. Não há relatos de milagres e de sinais e maravilhas antes do batismo de Jesus. Ele é batizado nas águas e, ao mesmo tempo, é batizado no Espírito Santo. Você vê que não há relatos. E a gente vai falar sobre os diferentes batismos aqui, mas é interessante porque na Bíblia diz que João Batista nasceu com o Espírito Santo. Ou seja, eu vou até adiantar aqui, porque o batismo de Jesus é o batismo da salvação, quando você crê no Senhor, né? Se arrepende das suas obras, se arrepende das obras mortas e pela fé crê no sacrifício de Jesus. Ele veio à terra em carne, morreu na cruz por nós e ressuscitou ao 3º dia. Esse é o batismo de Jesus. O que acontece nesse batismo de Jesus? O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, entra em nós. O próprio Jesus fala isso. Aquele que crê em mim, eu e o Pai desceremos e moraremos nele. Como que Jesus mora em nós? Porque Jesus é a manifestação de Deus em carne.
Jesus não pode morar, uma carne não pode morar em você. Quando Jesus ressuscitou, ele não era um fantasma. Né? Tomé botou a mão ali no buraco, botou a mão no buraco que a lança fez. Então, é carne. Né? Jesus comeu peixe. Então, quem mora dentro de você? O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. E olha que interessante, né? João Batista não operou nenhum milagre. É dito isso na Bíblia. João Batista não fez milagre nenhum, mas ele tinha a capacitação pelo Espírito, que já nasceu nele, dessa autoridade de falar, de ensino, que todos acreditavam que ele era um profeta. Todos aceitavam ele como um profeta. Mas Jesus começou a operar sinais e maravilhas quando ele foi batizado no Espírito Santo. Na salvação, o Espírito habita dentro. No batismo, o Espírito habita sobre. E como era no passado, nos antigos profetas e reis, o Espírito estava sobre eles. E aí, profecias, sinais, milagres e maravilhas aconteciam. Então, João Batista nasceu com o Espírito dentro, mas não foi batizado com o Espírito sobre. Por quê? Porque é Jesus que batizava, e Jesus falou que ele tinha que subir, porque se ele não subisse, o Espírito Santo não desceria. Então, quando Jesus ressuscita e ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo para habitar sobre nós. Então, é bem nítido você ver essa diferença. Um já nasceu com o Espírito dentro e tinha essa capacidade da pregação. Ele era aceito ali como um profeta. E quando o batismo do Espírito Santo acontece em Cristo, começam os sinais, milagres e maravilhas. Falei isso. Beleza. Só repetindo aqui as manifestações, as características que a gente falou. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o Espírito de vida, ele é a mão de Deus, ele é o conselheiro, o advogado. Conselheiro e advogado está junto. Ele é o Espírito do conhecimento, da sabedoria, entendimento e revelação. Ele é o Espírito de poder. Amém? Ponto 3, gente. Só para ninguém se perder aí. Ponto 1 foi a Trindade. Ponto 2, o Espírito Santo. Ponto 3, os diferentes batismos. Presta muita atenção aqui. E aqui há uma grande confusão, tá? Nas pessoas. Vamos lá. Em Hebreus 6:1, estava falando isso com o Marlin mais cedo. Hebreus 6:1, a gente vê a sã doutrina. A doutrina santa de Jesus. Está aqui, ó. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando as coisas básicas, deixando os pilares da doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo é a sã doutrina, né? A doutrina santa. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de... Aí vem, o que é a sã doutrina? Se você sempre se perguntou sobre isso, eu leio, o apóstolo Paulo fala sã doutrina, a igreja fala doutrina. Qual é a doutrina daquela igreja? Qual é a doutrina dessa igreja? Não deveria existir doutrinas de igreja, porque a sã doutrina está aqui na Bíblia, muito bem explicada. Ponto 1, arrependimento de obras mortas. Ponto 2, fé em Deus. Você se arrepende das suas obras mortas, pela fé você é salvo. Ponto 3, doutrina de batismos. Está no plural, doutrina de batismo. Só para fechar a sã doutrina, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. São 6 pontos aqui. Mas olha isso. Está escrito ali, os diferentes batismos. Doutrina de batismos. E aí algumas congregações se complicam nisso, porque elas vão lá em Efésios 4 e ficam com uma interpretação errada. E eu, sinceramente, não consigo entender. Assim que eu me converti e comecei a ler a Bíblia, e li isso, foi tão simples para mim. Em Efésios 4:4 está escrito assim, ó, há um só corpo, há um só Espírito. Deixa eu ler no início, né? Portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos. Efésios 4:1, tá? Tem mais gente entrando aí? Gente, vocês que entraram agora, eu vou continuar, tá? Mas depois você vê a gravação, mas fica aqui e vai anotando tudo, anotando suas dúvidas para tirar no final. Portanto, eu, Efésios 4:1, portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como digno de vocação de que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando em amor, tá? Suportando não é, vou te suportar, né? Não, suportando é, vem cá, pode pisar no meu ombro, que eu te levanto. Isso é o suportando, né? Não usa, vou ter que suportar esse irmão chato, não é isso. Suporta em amor aqui, ó, pode pisar que eu te levanto, vambora. Mas vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele diz, há um só corpo, ou seja, a igreja. Há um só Espírito, Espírito Santo, como também fostes chamados
em uma só esperança da vossa vocação. A salvação é uma só esperança. Há um só Senhor, Jesus. Há uma só fé, Jesus. Há um só batismo, em Jesus, é claro. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas aí muitas congregações pegam isso daqui, há um só batismo, porque é por meio de Cristo que o batismo é feito. E aí esquecem de Hebreus 6, batismos. E aí fala que não existe batismo no Espírito Santo. Porque não, é um só batismo. É um só batismo. Né? O batismo no Espírito Santo não quer dizer que são dois batismos. Se batiza na água, se batiza, sei lá, ali. Não é isso, não é uma maluquice. É tudo no Senhor. É um só Espírito. Mas é nítido ali. Doutrina de batismos. Então, nós temos o batismo de Jesus, que eu já falei agora, o batismo da salvação. O próprio Jesus falou, se você não nascer da água e do Espírito, né? A água é a palavra, a pregação. Não tem como você se arrepender das obras mortas sem que a palavra seja pregada, porque é a palavra que expõe o pecado. É a palavra que mostra, opa, você está morto em suas transgressões. E aí o Espírito te convence da justiça, do juízo e do pecado. E pela fé você aceita Jesus, se arrepende, aceita Jesus e é salvo pela palavra e pelo Espírito. Então o Espírito mora em você, recriando o seu espírito. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E o que é a nossa real identidade? É o Espírito. Pois somos a imagem e semelhança de Deus e Deus é Espírito. Então o batismo de Jesus consiste nisto. O batismo nas águas, né? Diferente do que muitos acham, o batismo nas águas não é uma experiência sobrenatural. É claro que acontecem experiências sobrenaturais. Acredito que muitos aqui possam dar testemunhos sobrenaturais do seu batismo. Eu já ouvi várias histórias que a pessoa se batizou, era cega e quando levantou estava curada, mas o batismo nas águas em si não é um ato místico. Né? Eu estava no enterro ontem e tinha um padre lá que ele fez a liturgia do funeral e ele disse, né, ela foi batizada pela aspersão da água, cremos que ela está redimida. Não existe isso. O batismo não é uma magia mística que quando jogada você é salvo. Não existe isso. O batismo, ele é uma confissão pública de fé e do indivíduo. O batismo é uma confissão sua. Está escrito assim, ó, em 1 Pedro 3:23. É que você confessa que morreu ao mundo e agora vive para Cristo. Morreu para o mundo, morreu para si e vive para Cristo. Jesus Cristo falou, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, é necessário uma confissão pública da sua fé. Eu o confessarei diante do Pai. Vamos lá, está escrito aqui em 1 Pedro 3:23. É importante, porque o que acontece? Ou superestimam o batismo, né, como se o batismo salvasse. Tem alguém querendo entrar aí? Tem. Uhum. Ou subestimam o batismo, como se ele não servisse para nada, fosse só uma tradição. Não, também não é assim. Temos que entender as coisas. A salvação, o que Jesus falou? Quem crer e for batizado será salvo. A salvação é o crer. Você crê pela fé em Jesus. Tanto que a gente vai ver relatos de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, relatos bíblicos, tá? Sem que fossem batizadas nas águas. E vice-versa. 1 Pedro 3:21. Está escrito assim. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, ou seja, não o ato de mergulhar, de se lavar na água ali. Isso não te salva. Mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, é uma decisão sua. É uma decisão sua de se comprometer. Né? Aqui, ó, o compromisso, porque nessa versão diz a resposta de uma boa consciência. Mas na NVI diz o compromisso de uma boa consciência. Batismo nas águas é isso, é você assumindo um compromisso de uma boa consciência para com Deus por causa da ressurreição de Cristo. Opa, agora eu entendi que Cristo morreu e ressuscitou. Então eu decido morrer para o mundo. E você faz essa confissão pública. E o terceiro batismo, o batismo do Espírito Santo. Beleza? Se ficou com dúvida sobre essa questão, a gente fala no final. Mas o batismo do Espírito Santo, esse é o batismo, é exatamente o promotor do preenchimento constante e eterno.
lembra que a gente leu ali a tradução da palavra poder, dínamos, poder crescente, poder constante. Então, preenchimento constante e eterno. É o cumprimento da promessa de Jesus. É impressionante, chega a ser desesperador que Jesus te prometeu algo e algumas pessoas decidem não crer nesse algo. Imagina, o Criador do universo, aquele por meio que todas as coisas foram feitas e nelas subsistem, te prometeu algo. E simplesmente é negligenciado por muitas congregações. Que loucura. É insano isso. Cadê? Beleza, batismo, né? Entendemos. Atos 8, 14 e 17. Salvação e batismo do Espírito Santo são duas ocasiões diferentes, são dois eventos diferentes. Você é salvo, o Espírito de Deus habita dentro de você, recria o seu espírito. E depois, imediato, no mesmo dia, na mesma hora, ou um ano depois, você é preenchido do Espírito Santo para habitar sobre e te dar poder para operar aquilo que já lemos que é o poder. Amém? Aqui, ó, os apóstolos em Jerusalém. Isso é Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, eles aceitaram a palavra de Deus. Foram salvos, né? E aí, agora vamos lá, falar com eles sobre o Espírito Santo. E aí, receberam o Espírito Santo, pois o Espírito, versículo 16, ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Todo mundo salvo. Agora vão ser batizados no Espírito Santo. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Mais uma, voltando ali na doutrina, o que estava lá no ponto 4 da sã doutrina, Hebreus 6.1, imposição de mãos. Olha porque é importante entender sobre isso. O segundo esclarecimento vital sobre o batismo do Espírito Santo está lá em Atos 2, 17 e 18. O batismo é para todos os crentes em Jesus. Quem é o batismo? Para quem é o batismo? Quem pode ser batizado? Não é só para autoridades espirituais. Tem muitas, eu já ouvi muito isso. Tem muitas igrejas que o batismo do Espírito Santo não é para todo mundo. É só para quem é muito santo. É só para quem está num high level, né, num alto nível. Mentira. É para todo aquele que é servo de Jesus. Todo aquele que crê. O apóstolo Pedro, disse, citando as palavras do profeta Joel. E não é algo que foi falado por nós, pela igreja United, mas é algo que está lá na Bíblia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Cadê? Eu ia falar alguma coisa aqui, evidência. Tá. Vamos lá, eu vou falar sobre isso aqui. Mas percebe aqui, está dizendo para todos os povos, tá? O terceiro esclarecimento que a Bíblia nos ensina sobre o batismo é que sempre será acompanhado da evidência de falar em línguas. É importante entender isso também. A evidência do batismo é orar em línguas. Todas as vezes que o Espírito Santo desceu sobre pessoas, a palavra relata que elas imediatamente começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que lhe pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Anota isso aí também, é interessante essa passagem. Atos 10, 44 a 48. Deixa eu abrir aqui. Atos 10. Não está no material, mas eu decidi colocar porque é muito importante esse relato para a gente. Atos 10, 44 a 48. Isso aqui é quando Pedro foi enviado pelo Espírito Santo a uma casa de gentios, tá? Uma casa de pagãos. Não eram crentes, não eram servos. Que você lê aqui em Joel, no final, meus servos e minhas servas, derramarei meu espírito sobre eles. Tudo bem que no início diz, sobre todos os povos, mas ainda dá para ministros loucos falarem, não, é só para os judeus. Meus servos, minhas servas, todos os povos, não, o povo judeu é um povo muito grande, é um povo que se espalhou pela terra, então chama de outro povo. Dá para bagunçar isso aqui. Agora, aqui não.
Pedro foi na casa de gentios, não eram judeus, eram pagãos. 44, Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, aqui também não teve nenhum batismo nas águas. Teve o batismo de Jesus, que é a salvação. Pedro está pregando o evangelho. O evangelho operou a sua obra de arrependimento e fé. E as pessoas ali foram salvas. Né? Eles estavam ouvindo a pregação. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E aí todos eles foram batizados no Espírito Santo. E surpreendeu-se os que criam na circuncisão, os judeus, ou os judeus messiânicos, né? Os judeus que acreditam em Jesus, mas são judeus, sei lá. Os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, ali houve essa quebra que Pedro ainda não tinha entendido. Porque antes, no início desse capítulo, a gente vai ver que Pedro tem uma visão e Deus manda ele comer animais que na lei eram proibidos. E ele fala, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Né? E Deus fala, não chame de impuro o que eu purifiquei. Deus estava revelando para ele ali que os seres humanos não podem ser chamados de impuros, porque eu os purifiquei mediante o meu sacrifício na cruz. Então eles têm o direito de receber. Quem? Todos. Isso aqui é pra gente. Porque eu não sou judeu. Acredito que ninguém aqui seja. Então é pra gente isso. E aí, olha que interessante, né? E os judeus se maravilharam porque havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Como que eles sabem que havia sido derramado o dom do Espírito Santo? Porque eles os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro. Pode alguém impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha que maravilha. Então é importante entender isso, que a língua é a evidência do batismo. Então está escrito aqui, a língua é a evidência do batismo. Foi assim que eles viram que eles foram batizados no Espírito Santo. Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Em Marcos 16, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus promete isso, que a língua seria um sinal. Olha isso. E estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É um sinal. O próprio Jesus fala que é necessário sinais em João 8. Acho que é João 8. Que ele está falando para os judeus, se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Né? Aí ele diz, ainda em João, acho, não sei aonde agora, parem de me criticar, se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas obras. Vocês não estão vendo que morto está ressuscitando, surdo está escutando, leproso está sendo curado, coxo está andando, paralítico está sendo curado. Não está vendo isso? Não acredita nisso. Quem pode fazer isso? Né? Então, sinais são importantes para que a palavra pregada seja confirmada. Então, a língua é um sinal. Esse novo idioma celestial, isso aqui também é importante. Deixa eu ver se eu anotei para falar agora. Vou falar daqui a pouco. Tá. Mas é um sinal. Essa língua não pode ser compreendida nem por quem fala. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui, mas eu vou falar mais para frente. E mais adiante, 1 Coríntios 14, 13 e 15. Tá? O que eu li agora foi 1 Coríntios 14, 2, 1 Coríntios 14, 13 e 15. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. É claro, você está falando algo celestial, algo que é incompreensível para a sua mente. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Afinal, você vai edificar o seu espírito, mas também vai edificar a sua alma. É uma língua secreta e conduzida pelo Espírito Santo, que só pode ser aprendida por meio dele. Não é algo que você decora. Uma vez a Igreja Católica Carismática, né? Alguns pregadores oram em línguas, né? Aí uma vez, minha mãe frequentou muito a United, quando eu morava na Tijuca, e ela foi batizada no Espírito Santo lá, aceitou Jesus lá, glória a Deus, e ela tinha essa dúvida das línguas, né?
E aí aí quando ela começou a ver isso na Igreja Católica, ela vai muito na Canção Nova, aí ela, agora eu oro em línguas também, eu fiquei ouvindo o fulano de tal lá orar em línguas e eu decorei o que ele fala, eu falo também, né? Aí eu, que bonitinha, mas não é bem assim, mãe. O Espírito Santo que te capacita. Isso vai vir ali, ó, de dentro de você, porque ele está ali dentro de você. Você vai ouvir com o seu coração, com o seu ouvido, você simplesmente sabe, né? E fala. Não é algo que você decora de alguém, que você fica ouvindo alguém falar e decora, né? Não é assim. Cadê? E o Espírito Santo não te possui para falar através da sua boca. Não é assim que o Espírito de Deus opera. Mas ele te disponibiliza, né? E serve para o fim pessoal da edificação. Ou seja, a oração em línguas é para você edificar o seu espírito. Cadê aqui? Ó? 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em uma língua, a si mesmo se edifica. Por isso, deve ser uma prática particular e constante, porque o apóstolo Paulo diz, eu oro em línguas mais do que vocês. Cadê? Deixa eu ler isso aqui que é importante. E o diabo sempre vai plantar uma dúvida na sua mente. Por isso é importante edificar-se no espírito. Aqui há um engano de muitos, tá? E eu quero ensinar isso para você, para que você não caia nesse engano. Já conversei com muitas pessoas de congregações que não creem no orar em línguas, que não entendem isso, e que criam diversas narrativas insanas. Eu estava vendo até um vídeo esses dias de um pastor muito famoso, muito sábio, cara. Cara, quanta sabedoria de ensino. E aí ele estava lá numa roda, aí tinha pessoa pentecostal, e ele estava dizendo que não existe. Só que eles falam isso e pegam apenas um versículo no início ali de Atos, que a palavra no original pode ter duas traduções, como línguas naturais diferentes e línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas que não são naturais, tá? Mas isso está ali. E aí, em Atos, quando o Espírito Santo desce, em Pentecostes, diz o quê? Que os apóstolos começaram a falar em línguas e que cada um que estava ali, que eram de diversas nações diferentes, entendiam na sua própria língua materna. Ou seja, ele estava orando em línguas, né, em línguas celestiais, e houve a operação do dom de interpretação de língua. Então, se alguém está orando em língua celestial e Deus te dá a interpretação, você vai ouvir em que língua? Em português. Agora, se você é americano, você vai ouvir em que língua? Em inglês. Beleza? Mas ali ainda dá para inventar essa narrativa, né? Não, eles falaram em hebraico e depois falaram em aramaico, porque Deus os capacitou com línguas. E é claro que Deus pode capacitar com língua. Né? E eles falaram em macedônio, falaram em sei lá o quê, o que não tem muito sentido, porque ele teria que falar, depois repetir, depois repetir, depois repetir, depois repetir em todas as línguas. Né? Ou então, um falou em aramaico e aí os apóstolos se espalharam e ficavam gritando em todas as línguas. É muito mais complexo do que o sobrenatural de Deus. Ele falou em línguas sobrenaturais, e o Espírito Santo capacitou todos que estavam ali para receber a interpretação. Mas beleza, dá para inventar essa narrativa. Agora, quando você vai olhar lá o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 14, vamos abrir aqui, porque você vai cair em vídeos assim na internet. E você precisa ficar com a sua palavra. Por isso que o pastor Zé vai te pentelhar enquanto eu estiver neste tabernáculo deste corpo para ler a sua Bíblia. Tem 6 anos que eu leio a Bíblia todos os dias, sem falhar. Se você estiver aqui com o Senhor, tomando relacionamento, você não é enganado. Vamos lá. Porque o que fala, segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E ele vai dizendo qual é o melhor dom. É o da profecia. Aí ele diz, porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Acabou. Não é inglês, não é português. É uma língua desconhecida que fala a Deus. Que? Não entendi. O que foi, Mário? Falei alguma coisa errada? Que? Você falou que? É uma língua desconhecida, não fala aos homens, mas a Deus. Então aqui a gente já começa. É uma língua celestial. Não é uma língua natural. Não é inglês, português, aramaico, hebraico, grego, romano. Não falei a mesma coisa, né? Porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito fala mistérios. Mistérios. Aí o original é língua desconhecida na humanidade. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então ele diz que é melhor profetizar. Porque o que é profecia? A profecia é você receber
uma palavra de Deus que vai edificar, exortar e consolar. Então, claro, é muito melhor você profetizar no meio da igreja e todo mundo ser edificado, consolado e exortado do que você orar em línguas e ninguém entender nada. Não pode fazer isso. O apóstolo Paulo proibiu aqui. E aí ele vem, o que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, edifique-se a si mesmo constantemente. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, se orar em línguas é o Espírito Santo declarando a Deus, falando a Deus, dando graças a Deus, intercedendo a Deus por meio de você, quando há uma interpretação dessa língua, ela se torna uma profecia, porque é o próprio Deus falando algo. É a palavra de Deus ali, a oração em línguas é o Espírito Santo falando para Deus. A interpretação é aquilo que o Espírito Santo está falando para Deus, agora você está interpretando na língua natural. Então, a oração em línguas, o falar em línguas com interpretação se torna profecia, o que é esplêndido. Esplêndido. Não sei quem já teve a oportunidade de ver isso, mas nós já vimos isso diversas vezes acontecer. Alguém está orando em línguas lá na igreja, alguém interpreta. Isso acontece. Então, voltando aqui, vamos lá. Profetiza em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E por que é importante? Porque lá no início diz que o Espírito Santo dá os dons, conforme ele quer, para a edificação do corpo. Ou seja, a capacitação de poder do Espírito Santo é para que o corpo, a igreja, seja edificada. Amém? Então, por isso que é importante, por isso que a profecia é melhor do que orar em línguas. Porque não é para você, não é só para você edificar a si mesmo, você edifica a si mesmo para derramar no corpo. Agora, irmãos, se eu for até vocês falarem línguas, de que vos aproveitarei, a não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Até as coisas sem vida que transmitem, aí está falando sobre isso, sobre o entendimento. Porque se a trombeta tá, assim também, articulado, há tantas espécies de vozes no mundo, significado, portanto, se não conhecer o significado, assim também nós, sois zelosos nos dons espirituais, procurai tem abundância, portanto, cadê quem fala em desconhecido, vai assim mesmo, porque se orar em desconhecido, o que farei eu, orar em espírito, orar em entendimento. Peraí, eu quero falar algo específico aqui, de acordo com que tu abençoarás a igreja, realmente eu agradeço. Aqui, ó. Aí ele está falando sobre isso ainda, orar em línguas, orar em entendimento, ele vem. Porque realmente, ai meu Deus, cadê? Eu agradeço ao meu Deus que eu falo mais em línguas do que a vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras do meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar a outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então ele começa essa explicação falando de línguas celestiais. Então não tem sentido nenhum. Seria uma demência, ele teria problema mental se ele chegasse aqui e começasse a falar de línguas naturais. Essa é a minha conversa com pessoas que não creem nisso. Falei, vamos lá. Aqui ele está falando de quê? De língua celestial, né? Porque está escrito língua celestial. E aqui ele está falando de quê? Aqui ele está falando de língua. De inglês. Então ele se gaba, eu oro mais em línguas do que todos vocês, de olhar em inglês. Oh Lord, grateful, thankful. O que há de edificação em você orar em inglês? Então, é importante, tá? Porque essa é o engano de quem não crê em orar em línguas. Não, são línguas. E sim, há dons de variação de línguas. E aí a gente pode incluir línguas naturais. Tá? O irmão lá na igreja, Danilo, líder da produção, lá da igreja Zona Sul, ele tem esse dom. Ele já me confessou, ele já me falou isso. Falou, pastor, eu tenho esse dom de variedade de línguas. Eu tenho muita facilidade de aprender. Ele sabe 5 línguas. Sabia disso? Ele sabe 5 línguas. Ele aprende rápido a língua. Ou seja, ele tem esse entendimento de que Deus vai enviar ele para outros lugares. Mas eu tomei esse tempo todo, gente, para falar nisso, porque eu não quero que vocês caiam nesse engano, nessa falácia e mentira de que a oração em línguas não existe. Está na Bíblia. Eu deixei bem claro aqui para vocês, mostrei que está na palavra. Vamos avançar, que estamos no finalzinho. Ser batizado, evidência. Deixa eu correr aqui, porque eu fiquei muito tempo nisso. Beleza? Eu ia falar os 10 motivos para orar em línguas, mas eu vou mandar no grupo. 10 motivos para você orar em línguas, tá bom? Vamos lá. Ponto 4, e é o último ponto. Ponto 4. O batismo no Espírito Santo é para os dias de hoje? Acho que esse nem precisaria falar, né? Mas é lógico. Se você quer ser uma testemunha de Cristo, se você aceitou Jesus, você deve ser uma testemunha de Cristo, precisa do Espírito Santo.
Algumas pessoas ainda questionam se o batismo do Espírito Santo é para os dias de hoje. A palavra nos revela os acontecimentos se iniciaram no dia de Pentecostes, conforme Jesus havia anunciado e prometido. Eu tinha notado uma coisa. Ah, tá aqui. Anunciado e prometido. E, após aquele episódio, os apóstolos continuaram ministrando o batismo do Espírito Santo. Né? Não parou só ali em Pentecostes. Não aconteceu ali em Pentecostes e parou. O que também é uma falácia, que muitas congregações que não acreditam no batismo do Espírito Santo dizem. Tá? Isso é muito importante, você ter essa sabedoria e você buscar na palavra com o Espírito Santo. Não, foi para aquele momento ali, foi no Pentecoste ali e acabou. Não é mais necessário. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia que não é mais necessário. Pelo contrário, a gente vai vendo em diversos momentos que os apóstolos vão batizando as pessoas no Espírito Santo. E aquilo não foi em uma semana, foi em anos. Né? Só o apóstolo Paulo levou 14 anos para voltar em Jerusalém. Aquilo foi em anos acontecendo. Samaria, já falamos de Samaria, que os apóstolos foram lá. Aí a gente pode ver Atos 19, o apóstolo Paulo chegando e vendo os irmãos que não tinham sido batizados no Espírito Santo, ele ora e são batizados. Então, o que é necessário para receber o batismo do Espírito Santo? Essa aqui é uma dúvida na maioria dos crentes. Por quê? Porque é ensinado errado. O que é necessário para receber o batismo do Espírito Santo? Eu me lembro do meu pai contando uma vez uma história, antes de eu me converter e antes dele se converter também, de um amigo dele que era crente, não lembro qual é a igreja agora, é até bom que eu não exponha a igreja, mas que dizia que, não, ele foi para um retiro, 30 dias de jejum, 21 dias de sei lá o quê, não pode pensar nisso, não pode pensar naquilo. E aí um apóstolo específico vem nesse retiro e batiza as pessoas no Espírito Santo. Sabe o que é isso? Seita. Tudo que transforma um homem no ungido do Senhor é seita. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. E o que a Bíblia diz? Vocês têm a unção que provém do santo. Todos nós somos ungidos por Deus. Eu não sou mais ungido do que você. O apóstolo Joshua não é mais ungido do que você. Qualquer grande homem de Deus não é mais ungido do que você. O Billy Graham não é mais ungido do que você. Nossa, mas ele fez tantas coisas porque ele é mais comprometido que você. Porque ele busca mais do que você, do que eu. Apenas isso. Então, quem pode receber o batismo do Espírito Santo? Quem crer e pedir. De onde você tirou isso, pastor? Lucas 11:13. Está lá. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. É tão simples. É só pedir. Então, o batismo do Espírito Santo é para o nascido de novo. É lógico, é para quem é salvo. Todas as pessoas que já aceitaram a Jesus, ou seja, as pessoas que nasceram de novo, estão habilitadas para receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, todo aquele que se tornou filho de Deus tem isso como promessa para a sua vida. O que impede pessoas de receber? A descrença, o engano, esses ensinos de doutrinas erradas, que fala que não tem batismo no Espírito Santo, que fala que não tem oração em línguas, quando está explícito na Bíblia. Então, esses ensinos que travam as pessoas, que fazem com que a mente delas esteja cauterizada, né? Solidificada para receber outras coisas. Marcos 16, versículo 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. 1 Coríntios 14:5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, né? Mas prefiro que profetizem. Já falei sobre isso. E é interessante, ó, não há uma regra, né? Não há um método, né? Porque a gente vê o batismo no Espírito antes do batismo das águas, é esse local que eu li para vocês em Pedro, em Atos 10:44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles. E há o batismo nas águas antes do Espírito Santo. Então a gente vê os dois movimentos. Já aceitou Jesus, foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo. Ouviu a pregação, creu em Jesus e recebeu o Espírito Santo. Então não permita que nada te limite para pegar a promessa de Deus. Atos 19. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Disse Paulo, o batismo de João é um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo. Então não há essas regras. Não rotule ou não encaixote o poder de Deus. É uma arrogância e uma insanidade do ser humano encaixotar o poder de Deus. Não, a liturgia é essa. Tum, tum, tum. É claro que a gente tem ordem, porque Deus é Deus de ordem. A gente tem princípios de 1, 2, 3, 4, passo a passo. Mas nós não fazemos com que isso limite o mover de Deus da maneira que ele quer fazer. Às vezes ele vai seguir 1, 2, 3. Às vezes ele vai seguir 10, 1, 7, 8, 10 mil, 1 milhão, 0, menos 5. Cadê? O Espírito Santo não deve ser limitado apenas a uma forma de agir ou fluir. Uma pessoa pode receber o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, outras receberem um momento específico do apelo, outras enquanto estão sendo batizadas nas águas, outras ouvindo um louvor, outras, sei lá como, já vi diversos testemunhos e relatos disso. Eu aceitei Jesus em março de 2016 e no culto de Ano Novo eu fui batizado no Espírito Santo. Eu demorei até o fim do ano. Por quê? Não sei. Não tinha tido esse entendimento. Mas meses antes de eu ser batizado no Espírito Santo, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu ouvi ele falando, ele querendo me dar línguas, ele querendo me dar capacitação. Você precisa de mim. Era como se ele falasse isso, você precisa de mim, você precisa de mim, você precisa de mim. Mas que loucura, né? E aí no culto de Ano Novo da igreja, né, eu gosto de movimentos, de eventos, né? Eu gosto de eventos. Não, culto de Ano Novo. Quem quer ser batizado do Espírito Santo? É hoje, é o Ano Novo, é o último culto do ano, eu fui lá na frente. Aí oraram por mim, não ouvi nada, não orei em línguas. Aí o irmão ficava orando em línguas, né? Na Assembleia que fazia isso, né? Fala glória, 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 até a tua língua enrolar e você orar em línguas. Glória, 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 glória. É muito engraçado isso. Aí o irmão ficou orando em línguas, e eu na minha mente, pô, cala a boca, cara, pra eu tentar ouvir o Espírito Santo. Esse cara não para de falar. Cala a boca pra eu tentar ouvir, eu ficando nervoso, irritado. Tá. Eu fui embora e não orei em línguas ali. E aí a gente fez um evento de Ano Novo. Não foi o culto da virada, foi o culto de Ano Novo, mas não foi da virada. E aí os irmãos se reuniram na casa de uma irmã lá da Tijuca. O pastor Ivan estava lá, nem era pastor na época, e ele estava conduzindo a oração de Ano Novo, mandou todo mundo se ajoelhar e orar. E aí eu comecei a orar, estava orando, né, Ano Novo, e quando eu me dei conta, quando todo mundo parou de orar, eu estava orando ainda sem parar, eu comecei a escutar o que eu estava falando, porque eu não escutei mais o que eu estava falando, simplesmente estava em outro local espiritual. Aí quando eu escutei o que eu estava falando, eu estava orando em línguas. Opa, caraca, tá bom, tá aí a evidência. Né? Então, não limite o fluir de Deus. Uma vez eu estava saindo da igreja, era um evento de voluntários, lá na Tijuca, eu estava saindo da igreja e um irmãozinho veio. Pastor, alguém falou sobre o Espírito Santo. Eu não sei se eu era pastor, tá, gente? Desculpa, não lembro se eu era pastor nessa época. Ora por mim para eu receber o Espírito Santo. É um irmão muito doido, ele sumiu. Não, acho que ele não se desviou, mas ele só precisou ir para outro lugar, porque ele trabalhava, teve que viajar e foi para outro lugar. E aí era um moleque novo, cara, acho que ele tinha 16 anos, já agitado pra caraca. Aí eu, ora por mim para receber o Espírito Santo. Aí eu oro, claro, toquei nele, começou a pular, gritar, orar em línguas igual um louco, na hora. Comigo foi diferente, com ele foi assim. Então não limite o Espírito de Deus. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa o rio fluir da maneira que ele vai fluir. Né? Às vezes vai passar por um canal, às vezes vai esguichar, às vezes vai para a esquerda, para a direita, vai fluir. O batismo já está disponível para todos. Então, o que você precisa fazer é se entregar ao batismo do Espírito Santo sem medidas, entendendo que não é algo natural, e sim algo fundamental na vida do crente, que foi preparado pelo próprio Deus para que pudéssemos andar de maneira plena aqui na terra e provar de tudo aquilo que está sendo servido na mesa de Deus. Mas não para parar em você, para que você prove, receba, se encha e transborde, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Todas as bênçãos de Deus, todas as grandezas de Deus para nós, elas são para fluir através de nós, não são para parar em nós. Vocês são enriquecidos para serem generosos. Amém, família? Esse é o fim do todo o script aqui da aula. Eu acrescentei algumas coisas, passei 10 minutos, espero que tenha feito sentido, que tenha trazido revelação para você, e eu te convido a ir buscar essas coisas na palavra de Deus.
tá? E buscar isso na Bíblia, ler ali e permitir que o Espírito de Deus te revele. E alguém tem alguma dúvida? Alguém anotou dúvidas? Alguém anotou algo? Alguém quer falar algo? Libera o som aí e pode falar à vontade. Pastor, se eu puder só, deixa eu abrir aqui a câmera também para não ficar indelicado, né? A gente estava até assistindo aqui, eu, Wallace e a Larissa. A gente comentou sobre aquelas coisas, porque quando a gente entra nesse local quando a gente começa a aprender sobre o batismo no Espírito Santo, a gente começa a sentir algumas coisas, né? O Espírito Santo, ele quer se comunicar, é o desejo dele, só que Satanás, ele fica o tempo todo, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Essas coisas estão vendo, você está inventando. Então, assim, é um ponto muito importante isso, que ele vai tentar colocar coisas na nossa cabeça para dizer que não, isso aí é você que está inventando. Só que é uma coisa sobrenatural. Como você vai inventar isso? Exato, exato. E é fé. Por isso que um dos 10 motivos que o Kenneth Hagin, nesse livrinho aqui, o Bem-vindo à Família de Deus, ele escreve os 10 motivos para você orar em línguas. Um deles é fé, aumentar a sua fé, porque você tem que ter fé. E quando você vai começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai te dar alguma coisa. Porque você não vai inventar e nem vai, sei lá, é fé, é pela fé. Então isso estica a sua fé. E por isso que edifica a si mesmo, né? É isso, não deixe que Satanás roube aquilo que Cristo já retomou para você. Né? Porque ele roubou no Éden, tudo. Mas Cristo nos restaurou para esse local. E todas as promessas de Deus são sim e amém. Então tome posse dessa promessa do Espírito Santo. E viva essa plenitude de poder. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Para que as pessoas possam receber desse fluir de águas. Amém? Mais alguém tem algo para falar? Carol, Mari, Dani, Bruna, Pri, Lô, Jéssica. Felipe já falou? Larissa, Wallace? Falei todo mundo aí. Não? Amém. Amém, então. Então todos entenderam? Todos batizados no Espírito Santo? Quem não é, seja batizado no Espírito Santo agora, no nome de Jesus. A palavra é clara em dizer: o Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, claro, amanhã temos culto. Aproveite, mas estamos aqui. Seja cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Amanhã imporemos as mãos sobre você, para que você seja cheia ou cheio do Espírito Santo. Amém? Eu lembro, acho que foi o primeiro culto que o Felipe veio aqui em casa. Eu orei para você ser cheio do Espírito Santo, não foi, Felipe? Foi. O primeiro culto. Então, é isso. Aí depois ele foi pro Canadá, ó, viu? Deu certo, calma. Gente, amém? Deus é bom e Ele deseja que vivamos a plenitude dele aqui, nesta terra, para produzir a obra dele aqui. E quando for para a eternidade, aí é lá, a gente vai ver o que é. Imagina, não dá para imaginar. Então viva a plenitude agora. Amém? Não perca tempo, tá? Não perca tempo. Esses dias a gente teve uma tragédia na nossa família. A mulher do meu irmão faleceu, 26 anos, gente. Ela dormiu domingo maravilhosamente bem. 6 da manhã ela acorda gritando: ai, minha cabeça! Bum, cai no chão. E morreu. Ela teve um aneurisma. Explodiu a cabeça dela, explodiu o sangue no cérebro. Começou a vazar espuma de sangue pelo nariz, pela boca. Algo horrível, uma tragédia horrível. Foi para o hospital, foi reanimada, ficou lá por aparelhos. O médico viu que o sangue estava em todo o lado direito, já deteriorando tudo ali. As sequelas com certeza seriam bizarras. Foi um AVC hemorrágico. Conseguiu operar, conseguiu drenar. E aí as próximas 24 horas seriam vitais. Estávamos crendo pela fé que ela ia se recuperar. Isso na segunda-feira, 6 da manhã. Aí operou, segunda-feira, 9h42. Teve mais uma parada cardíaca e faleceu. Olha que loucura. Em menos de 24 horas. 26 anos. Do nada. Puf! Um vapor. Por que eu estou te falando isso? Porque isso mexeu muito comigo sobre essa urgência da vida. Viva a plenitude de Deus. Ai, não sei. Ai, vou deixar para amanhã. Às vezes eu pergunto para pessoas. Não vou expor ninguém aqui, mas às vezes eu pergunto para pessoas. Tô indo. Para de estar indo e vai. A eternidade é o agora. O ontem morreu, o amanhã não tem. Ela foi dormir, cara. Que loucura. Planos para uma vida inteira. Tinha uma sexta-feira acabado de colocar a última cortina em casa, tirar a última caixa.
Cara, que maravilha. Planos. Aí veio o amanhã, não tinha amanhã. Acabou. Vapor. Você já viu algum vapor? Você abre, aí você vê o vapor e você não vê mais. Viva a plenitude de Deus agora. Pregue o evangelho agora. Seja batizado no Espírito Santo agora. Ore em línguas agora. Ore pela sua família agora. Ore pelos seus parentes agora. Ore pelos seus amigos que não são convertidos agora. Reivindique a libertação deles. Que caia a escama que cobre os olhos das pessoas que estão no mundo agora. Não ore amanhã. Não deixe para depois. Ore agora. Vai terminar essa live, vai lá dar um beijo no seu marido, no seu cônjuge. Vai ligar para sua mãe. Sabe aquelas coisas? Acabou. Mas é sério isso. Agora. Amém, família? Urgência. E Jesus está voltando. Eu não quero estar diante do Senhor. Por que você deixou para amanhã? Eu voltei hoje. Tinha aquelas 359 mil pessoas que iam se converter pelaquela pregação que eu botei no seu coração e você deixou para amanhã. Por aquele post com o versículo que você ia fazer, que eu botei no seu coração e você deixou para amanhã. Aí eu voltei hoje. E aí eles estão no inferno. Porque eu dei para você essa responsabilidade. Eu confiei a você, porque você é meu filho amado. E eu confio a ti. Então vai e prega o evangelho. Amém? Amém, família? Vamos fechar? Fique com Deus. A foto, pastor. É foto, cheguei. Amém? É forte. A foto. 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 Cadê a foto? Como é que eu tiro o print aqui nesse computador? Não estou no meu computador. Alguém pode tirar o print aí? Olha quem chegou aqui, ó. Aí. Fala, Alex. Tudo bem, meu irmão? Alguém consegue tirar o print aí? Bota a câmera geral aí para tirar o print. Carol de Titi. No outro computador. Carol vai não sei tirar? como é que- Então tá. Vai lá, todo mundo sorrindo. Bota a câmera aí, Carol. Calma aí. Parece meu ladinho aqui. Aí. Onde que ela tá? Bota a câmera, Carol. Pô, Aqui. bota aí, Pri. Avisa quando tirar. Mano. Bora, Carol. Bora. Foi ou não foi? Tirei. Caraca, Aê. pelo amor de Deus. Tem uma lenda que quem não coloca a câmera pro print, vou nem falar, hein? Tira um print seu, hein, Carol? Jogar no grupo, hein? Deixa eu preparar a gravação aqui. Cadê? Parei.